Mas a pergunta que fica é, desculpa, revisar 2020. Mas a pergunta que fica agora, e 2021? Como ficamos? Né? E acho que é a pergunta que todo mundo está se fazendo, por quê? Né? A gente sabe que por mais que tenha essa questão da discussão, dos noticiários sobre vacinas, de uma coisa é fato, né? A gente não tem controle. Existem coisas que não estão no nosso controle e que não dependem só da gente. E a questão da vacina vai trazer muitas implicações. Por exemplo, eu que tenho 2 filhos, eu não sei como é que vai ficar a escola ano que vem ainda, as escolas não decidiram, fala-se muito em volta híbrida, enfim, né? Ainda a gente está entendendo um pouco como é que vai ser isso. Mas hoje, se a gente olhar para o nosso presente, é fato que tem muita coisa ainda que a gente não sabe o que vai acontecer. Vocês concordam comigo? Então, independente disso, ou independente se a gente se planeja ou não, uma coisa é certa. É muito mais importante do que, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, e olhar para o nosso presente também exige, de certa forma, planejamento. E muitas vezes, quando a gente fala de planejamento, não quer dizer que a gente tem que ter toda a nossa vida no Google Calendar, ou eu tenho que ter aquela agenda maravilhosa, onde eu coloco todos os meus post-its, faço todo um controle de ferramentas, uso to-do list, uso Evernote para colocar as minhas informações. Então, ou eu faço um checklist no caderno, não é isso. Né? Planejamento é muito mais do que isso, porque planejamento não só envolve todas as áreas da nossa vida. E aí a ferramenta que lembrou eu e a Estela que a gente poderia falar, poxa, né, a gente pode começar a trabalhar a roda da vida aí com vocês. Mas a roda da vida, como vocês conhecem, é aquela tradicional, né, mais ou menos a maioria tem muito essas grandes áreas, né, pessoal, profissional, relacionamentos, qualidade de vida, e o objetivo é a gente pintar, fazer uma reflexão de como é que foi, né, ou como é que está sendo esse momento, né, os mais apaixonados por organização sabem que tem gente que faz roda da vida todo mês, né? E ainda coloca lá mais 4 perguntinhas lá, como é que foi o mês passado, como é que eu quero que seja o próximo mês, né? Então, aí eu estou puxando sardinha para os mais organizadores, né? Mas a gente acreditava que era uma ferramenta interessante. Só que aí, eu conversando com a Estela, eu falei, vamos trazer de uma forma diferente? A gente poderia muito bem jogar lá no WhatsApp lá um PDF e falar, gente, pinta aí, vamos ver o que a gente consegue fazer aí, pensando em 2021. Mas a gente pensou de uma forma muito mais dinâmica e muito mais rápida. E a gente quer fazer esse teste com vocês. Vocês topam? Então, vamos lá. Todo mundo com papel ou caderno, ou uma caneta ou um lápis aí. Esse é o instrumento básico que a gente vai usar daqui para frente. Todos estão aí com algum papel, com alguma caneta. A gente vai começar a trabalhar uma técnica que eu aprendi num curso que eu fiz no Google. Para quem não sabe, o Google tem uma área que chama Google Inside Yourself. Alguém conhece? O Google Inside Yourself na verdade, era uma área, era uma diretoria dentro do Google. E era uma diretoria que trazia muita performance para o Google como um todo. E aí, o presidente do Google, estou contando uma historinha, né? O presidente do Google chegou nessa área e falou assim: o que está acontecendo que essa área bate todas as metas, entrega toda a performance? E aí eles começaram a entender que eles usavam uma metodologia muito focada em mindfulness, né, e traziam toda uma filosofia por isso que eles chamam de Google Inside Yourself. Tanto é que hoje é uma empresa fora do Google. E essa empresa hoje, ela dá treinamento para todo o Google e dá treinamento para todas as outras startups e qualquer outra empresa lá nos Estados Unidos. E aí, nesse curso que eu fiz do Google, eles trouxeram muito uma técnica que chama de journaling. Já ouviram falar? O que é o journaling, né? O journaling é você escrever aquilo que te vem na cabeça. Então, lá, muitas vezes, os treinamentos que eles fazem no Google, eles trazem muito uma reflexão e aí você tem que colocar no papel aquilo que te vem na cabeça. É aquela coisa assim, o que vem na mente, quando você... para esvaziar a sua mente. Só que, nesse caso, na roda da vida, a gente tem que esvaziar... o objetivo é a gente esvaziar o nosso coração. Vocês vão entender por quê. Porque cada tema vai mexer muito com cada um de nós. E a ideia não é que vocês fiquem pensando muito. A ideia não é ruminar. Não é ficar ruminando sobre esse tema. É simplesmente escrever, colocar no papel. Ok? Podemos avançar? Então, vamos lá. Primeira coisa. Uma primeira área da roda da vida, a gente chama de pessoal.
E essa área, ela tem 3 sub-áreas: saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar 5 minutinhos aqui para vocês escreverem tudo que vem à cabeça, pensando no ano de 2021. O que eu quero para a minha saúde, para a minha disposição, para o meu desenvolvimento intelectual, para o meu equilíbrio emocional. Beleza? 5 minutos, contando a partir de agora. Ok? Então tá. Todo mundo preencheu aí, certo? Deixem aí nesse caderninho, deixa aí no cantinho. Agora a gente vai partir para o próximo. O próximo, a gente vai falar de profissional. E aqui eu estou falando de realização e propósito. Aqui também cabe recursos financeiros e até a parte de contribuição social. Então, escrevam aí, contando a partir de agora, 3 minutinhos. Vamos lá? Agora a gente vai para o próximo. Então, o próximo, a gente vai falar de qualidade de vida. Então, qualidade de vida, dentro dessa área, a gente tem 3 sub-áreas. A primeira é criatividade, hobbies e diversão, plenitude e felicidade e espiritualidade. Alguns devem estar se perguntando, mas tem um negócio que eu escrevi lá atrás, acho que era para escrever aqui. Não tem problema. Pirei nessa plenitude aqui, tá, gente? Felicidade ainda tudo bem, mas na plenitude eu pirei. Ótimo. Vamos lá, gente? Agora a última etapa. Calma. Muita calma nessa hora. Agora falta a última. Agora a gente vai falar de relacionamentos. Aí eu estou falando de família, de desenvolvimento amoroso e de vida social. Mais 3 minutinhos. Vamos finalizar? Todos já concluíram? Então vamos lá, gente. Bom, passamos aí por 4 grandes áreas, né? Pessoal, profissional, qualidade de vida e relacionamentos. E ao final, com quantos objetivos vocês chegaram aí? Cheguei com 14. Ok, tudo bem, não tem problema. Alguns eu pus um pouquinho mais do que... Tá bom, sem problemas. Antes da gente passar para a próxima fase, vocês já tinham parado alguma vez para sentar e escrever sobre todas essas áreas na sua vida? Alguma vez? Quem nunca fez isso? Para parar, refletir, pensar e escrever. Todos vocês já fizeram. Okay. Consultores, né? Na verdade, Kalen, eu acho que este ano eu não tinha feito, acho que é melhor colocar assim, eu não tinha ainda parado para fazer esse exercício, né? Sim. Mas em outros momentos, sim, já tinha navegado. Legal. Então, vocês estão aí com 12, no mínimo, porque eu sei que alguns chegaram a 14, a 16. Agora eu vou dar uma outra tarefa para vocês. Vocês vão ter que... O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que revisar esses 12 objetivos, item por item, e eliminar todo aquele que obtém uma resposta positiva para essa pergunta. Se eu não alcançar esse objetivo, o ano de 2021 continuará sendo o melhor ano da minha vida. Então, de 12 objetivos, vocês vão ter que tirar 6. Só que esses 6 que vocês retirarem, ainda assim, os outros que ficarem, ainda assim vai ser o melhor ano da vida, melhor ano de 2021 para vocês, porque vocês concretizaram esses 6. Vamos visualizar. Deu para entender? De 12, corta 6. Mas com essa intenção. O tempo aí está errado, a gente deixou 5 minutos, mas a gente está vendo que o adequado vai ser uns 2 minutos só, tá? Bom, conseguiram aí cortar? Foi uma difícil tarefa, não é mesmo? De 12, teve que tirar 6. Agora, a gente vai dar mais outra tarefa para vocês. Desses 6 objetivos, e aí, só lembrando, quem tinha 14, quem tinha 16, tem que chegar no 6. Todo mundo está com 6 objetivos aí? Então, agora, desses 6, vocês vão deixar somente 3.
Então, vocês vão ter que revisar esses 6, item por item, e eliminar todo aquele que obtém uma resposta positiva para essa pergunta. Se eu não alcançar esse objetivo, o ano de 2021 continuará sendo o melhor ano da minha vida. E aí, antes de vocês cortarem de 6 para 3, a pergunta é essa daqui, ó. Se eu concretizar somente esses 3, o meu ano de 2021 realmente valeu a pena. E, na verdade, a escolha também é aquele que eu vou estar alcançando e que vai ajudar a alavancar todos os outros. Conseguiram chegar aí nos 3 objetivos que, se concretizados, realmente farão com que o seu ano de 2021 tenha valido a pena? Estão certos disso? Bom, então, antes da gente partir para a próxima etapa, eu queria um ou 2 voluntários para me falar como é que foi esse processo para vocês. Nossa, eu gostei muito da maneira como vocês usaram essa estrutura libertadora. Curti. Eu não tinha pensado nisso, eu achei muito bom. Obrigada, Elaine. Mais alguém? No meu caso, as 3, elas foram se organizando, se rearranjando, né? Porque é difícil fazer renúncias, mas eu consegui melhorar a declaração, mas que mantesse o escopo, mas que de uma forma não perdesse algumas essências aqui. Legal. É um outro caminho também, Nomura. Boa, Eduardo. Acho que eu, como Nomura, viu? Como foi o propósito. Eu cheguei a menos, porque eu fui bem realmente o que eu queria. Então, quando você pediu para reduzir, eu já estava reduzida, aí eu tive que reduzir mais, e eu cheguei na negação, mas por que eu vou precisar reduzir? Se o que eu coloquei já é o suficiente, né? Porque eu quero fazer tudo isso este ano. Aí eu fiquei a verdade é que eu não fiz na segunda etapa, Kalen, eu não fiz na segunda etapa. Agora, na terceira, agora você vai deixar 3 vezes. Aí eu fiquei, como assim? Né? Então, acho que eu cheguei na mesma conclusão do Nomura. Falei, não, peraí, deve ter as 3 mais importantes, porque se eu fizer essas 3 importantes, se eu fizer as 3 importantes, já está valendo. Se eu fizer mais, está valendo ainda mais. Minha felicidade não muda com relação a meus objetivos, entendeu? Porque, para mim, a felicidade é muitas coisas, além de um objetivo concluído. Então, talvez por isso a frase de se você fizer tua felicidade já está valendo, esse é o melhor ano da minha vida, né? O melhor ano. Mesmo que eu não fizer nenhum, já é o melhor ano. Mas cheguei nesse momento, entendeu? Eu entrei nesse conflito de, peraí, o ano está valendo, porque este ano foi conturbado e foi um excelente ano para mim. Muito bom ano. Né? E eu não fiz quase nenhum dos objetivos que eu tinha planejado, nenhum. Talvez o primeiro só. E eu realmente estou saindo muito positiva deste ano, aprendi muita coisa. Mas curti, porque estou com 3 objetivos bem fortes, e os outros são como os pés que vão me ajudar a fortalecer, né? Eu estou levando essa conclusão e eu estou ainda meditando a dinâmica do mindset no ciclo da vida mesmo. Achei bem interessante. Eu achei interessante também, porque conforme a gente fez, eu também participei, né? E uma coisa é a gente idealizar, outra coisa é participar. E foi muito legal, porque essa coisa de você pensar aquilo que alavanca as outras todas, né? Então, por exemplo, praticar mindfulness, né? Vai me ajudar, se eu fizer isso, de fato, regularmente, toda manhã, praticamente alavanca tudo, né? Então, questão de saúde, que eu quero emagrecer, voltar a correr e não sei o quê. É só fazer isso, eu já sei que já reorganiza internamente. Muito 10. Eu achei legal, mas eu diria que a Estela falou uma palavra que eu estava aqui pensando, quando eu estava reduzindo essas coisas todas, e a Estela falou uma palavra que eu achei que foi muito chave, foi o alavancar, que eu mesma tinha esquecido, eu faço isso direto,
mas eu tinha esquecido. De fato, essa palavra de qual que vai alavancar o resto foi a hora que me deu o estalo. Eu falei, peraí. Aí eu consegui organizar as coisas. Bom, então Carlin, aqui... Sim. Só uma coisa também que aconteceu comigo aqui, apesar de você ter falado dessa coisa de, às vezes, você ter repetido, né? O que eu olhei nas minhas anotações foram alguns padrões que se repetiram. E aí eu tomei a consciência de que aquilo tinha um valor de importância, e aí eu priorizei também. A repetição, mesmo em estímulos diferentes, me chamaram a atenção. Aconteceu comigo aqui. Sim. Acho que um outro ponto... Desculpa, pode falar. Deixa eu só contribuir uma coisa, né? Enquanto vocês falavam agora, eu fui revisitar. Na verdade, eu tinha mais de 20 objetivos, porque eu deixei a mão escrever mesmo, né? Conforme você tinha... Bem, objetivos finais, emagrecer, né? Aí eu fiquei pensando assim, mas emagrecer não sou eu tenho que fazer alguma coisa para emagrecer. E aí eu voltei nas observações assim, mindfulness, fazer exercício, né? Isso é o que eu não vou emagrecer se eu não fizer nada. Então, segura esta informação, Cíntia. Segura, tá bom. Porque você chegou num ponto muito importante. Não, segura. Foram vocês que me ajudaram a chegar mesmo, viu? De verdade, assim, no raciocínio. Legal, mas muito obrigada por contribuir, Cíntia. Mas você vai entender onde a gente quer chegar aqui, porque o exercício ainda não terminou. Mas o que a gente achou legal, eu e a Estela conversando? Que algumas pessoas, por exemplo, como a Melissa, né? Muitas pessoas já têm muito claro qual que é o seu propósito. Mas tem pessoas que não sabem nem por onde começar. E aí, quando você começa a mostrar que a vida não é só trabalhar, ou não é só focar em relacionamento, né, que a gente tem outras áreas para trabalhar, a ideia é justamente quando a gente coloca a técnica do journaling para a gente trabalhar todas as sub-áreas. E o objetivo é cada vez mais, claro que, né, em alguns de vocês acabaram complementando, trazendo de um objetivo para outro, e está tudo bem. Mas o mais importante era chegar nesses 3 objetivos. E aí, daqui para frente, o que a gente acha importante para realmente colocar em prática? Porque até agora só foram intenções, certo? Quais são, né? Da mesma forma que vocês objetivaram, vocês também colocaram uma intenção nisso. Então, o que a gente quer provocar aqui para vocês, e aí trazer isso que a Cíntia colocou, por exemplo, pegar o exemplo dela, né? Puxa, eu preciso emagrecer. Mas como é que eu vou emagrecer? Aí aqui eu queria trazer na prática, como isso realmente vai acontecer em 2021. E aí a gente achou legal trazer a técnica do SMART. Porque hoje a técnica do SMART tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível ou alcançável, tem que ser relevante e tem que ser temporal. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui o exemplo de emagrecimento, né? Perder 2 quilos em um mês para voltar a usar aquela roupa social que eu tenho guardada lá no guarda-roupa para ir no casamento de um primo. Eu estou especificando, eu estou mensurando, porque tem que perder 2 quilos, é atingível, não é nada de outro mundo, eu vou ter que, né, ir lá na academia, é relevante porque é para a minha saúde, e eu estou definindo o tempo. Então, aqui tem outros exemplos. Economizar R$500 durante o ano para fazer aquela viagem dos meus sonhos sem passar aperto financeiro para chegar lá no meu destino. Eu estou especificando. Então, ao invés de eu de colocar como objetivo, em 2021 eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Vamos utilizar a técnica SMART agora, para tornar esse objetivo específico, mensurável, atingível, relevante e com uma data definida. Vamos olhar, então, para esses 3 objetivos que vocês colocaram aí, e agora vocês vão ter que pegar cada um deles e aplicar a técnica do SMART. Tudo bem?
Eu tenho uma pergunta. O que é a técnica do SMART? Eu não sei o que é. Essa SMART é um acrônimo, né, para a forma como você vai definir um objetivo. Então, toda vez que você escreve um objetivo, SMART, S é de específico. Esse objetivo precisa ser específico. Ah, tá. O que você Mas esse quer fazer roteirinho com esse eu que objetivo? escrevo. Esse roteirinho eu que escrevo, tá. Você escreve, mas você tem que garantir que nesse objetivo, o que você escrever, isso vai traduzir-se em um objetivo que você especificou, o que você quer, vai ter algo mensurável aí, alcançável, relevante, algo que vai realizar e vai ter um período de tempo. Sim. Então, aqui, por exemplo, esse exemplo aqui que está, Andréa, primeiro, economizar R$500. Ele é extremamente específico e ele já é mensurável. De 1 ano, já está colocando um prazo. Para que é? Qual a relevância? Para poder realizar a viagem dos meus sonhos. E sem passar qualquer aperto quando eu estiver viajando. Então, ele tem... O período é 1 ano. Você vai ter que economizar R$500 todo mês. Sim. Entendeu? Numa frase só, você já especifica praticamente tudo. Os que já terminaram, alguém poderia dar um exemplo que gostaria de compartilhar? Só para a gente entender se vocês conseguiram utilizar a técnica SMART? Eu posso, Carmen. Pode falar, Eduardo. Um dos meus temas é realizar exames e cuidar da minha saúde. Uma ação é ir à consulta, que já está marcada no dia 15/12, para iniciar os meus exames enfim, fazer o que os resultados tiverem que apresentar. Praticar. Só complementando, Eduardo, o que é interessante? Por exemplo, se o tema de saúde é algo muito importante para você no ano 2021, então, que tal, aí uma sugestão, que tal você colocar assim, a cada 3 meses fazer um check-up? Tudo bem, tem esse exame lá já agendadinho, e desse exame vai derivar muitos outros. Mas, independente disso... Tem uma periodicidade, isso, né? A cada 3 meses, eu vou agendar um check-up, por exemplo, eu tenho um problema no olho, que a cada 6 meses eu tenho que fazer um exame de pressão. Então, para mim, a questão da saúde é importante. Então, a cada 6 meses eu preciso fazer esse exame. Então, procura especificar. Então, a cada 3 meses eu vou fazer esse exame, um check-up. Ok. Quer complementar com outro? Já coloquei mais uma aqui. Pode fazer uma próxima pessoa. Quem gostaria de dar um outro exemplo? Eu posso colocar. Uma das minhas atividades é reencontrar pessoas. Então, eu coloquei começar a agendar com algumas pessoas, uma amizade por mês, para tomar um café presencial ou virtual, sem hora para terminar. Legal. Você especificou, mensurou, determinou o período, e isso é relevante para você. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida que ficou? Porque às vezes a gente também tem dificuldade, né? Na hora que a gente traz para a técnica SMART, a gente está aterrissando os nossos objetivos. É importante a gente pensar nisso. Alguém tem alguma outra para compartilhar? Eu tenho para compartilhar que, na verdade, eu acabei tendo que mudar meu objetivo agora, na hora que a gente começou a fazer a técnica SMART. Porque, na realidade, eu tinha deixado como objetivo um que eu já faço, então era manter meu encontro com os amigos, né? Os meus amigos, etc. E o manter, eu já faço. E aí, estava me incomodando muito, porque não tinha elencado, não tinha elegido, né, um objetivo relacionado à minha área de qualidade de vida. E que eu estou falando para mim mesma há muito tempo que eu quero fazer, que eu quero fazer, que eu quero fazer. Procrastinando, né, Lucila? Não estou procrastinando, na verdade. É que eu tenho um processo, e esse meu processo, assim, eu falo, eu vou fazer, até a hora que eu chego e faço, né? Eu faço isso. Mas eu tinha colocado na minha área de duas coisas que eu tinha colocado, era voltar a aprender a tocar violão e fazer alguma coisa de trabalho manual, que é uma coisa que me dá muito prazer,
mas eu não tomo esse tempo meu, porque eu acho que quando eu faço é com culpa. Ah, meu Deus do céu, eu devia estar fazendo outra coisa. Então, eu elenquei, deixei de lado aquele outro que eu já faço, que eu já tenho hábito, e aí eu coloquei esse como um objetivo, e eu fiquei bem mais feliz com isso. Então, foi interessante essa minha mudada nessa hora agora, do Smart. E aí, você mudou para esse objetivo de começar a tocar violão, é isso? Na verdade, para trabalho manual que eu mudei. Trabalho manual. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Especifica melhor que trabalho é esse. Então, na verdade, é assim, tirar um período por semana para fazer um boneco de papier-mâché ou finalizar, usar esse tempo ou para fazer ou para finalizar. Aí a minha métrica seria ter um boneco por mês, né? Então, é assim que eu vou saber que eu estou indo para ele. O Available é só se permitir ficar no ócio sem culpa. É relevante porque é importante para o meu prazer, que é uma coisa que eu deixei, que na verdade eu acabei fazendo e eu me lembrei de como era bom fazer. Eu fiz não sei se vocês estão vendo, tem uma girafinha ali. Eu fiz essa girafinha, porque eu queria fazer a girafinha do CNV, e aí quando eu fiz, eu falei, gente, eu sempre gostei tanto de fazer isso, por que eu não fiz, né? Então, importante para o meu prazer, e o tempo é 12 bonecos no ano. Eu tenho que fazer um por mês, eu tenho que ter 12 bonecos em um ano. Ok. Bom, gente, obrigada pela contribuição de vocês. Então, eu vou terminar até aqui, porque agora a gente vai seguir com a Estela. Mas qual que é o recado que eu quero deixar para vocês? Que essa questão de planejamento, muitas vezes a gente acha que não precisa, mas e quando a gente chega nos 3 objetivos, a intenção também é você não esquecer daqueles outros, que tem a outra listinha, né? Ficou lá mais 9, 8 lá para trás. Aqueles 8 também são importantes, faz parte da sua roda da vida. E depois, se vocês quiserem, vocês podem voltar a olhar aqueles e até propor pela técnica SMART um objetivo mais mensurável, mais atingível, mais relevante. Ok? Então, agora vamos seguir com a Estela.